Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e ofertas votivas. Jesus disse: vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvires falar de guerras, revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continua: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes, pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes, amigos. Eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Mas isto não será o fim. Nós muitas vezes, achamos que isso é o fim do mundo. E Jesus deixa claro: isto não é o fim. Porque o fim é outra coisa. Não é acabar. Hoje, em algum lugar no universo, explode uma estrela, desaparece uma galáxia inteira e o mundo, por causa disso, não acaba. O universo continua o mesmo de sempre. Tudo se ajeita, tudo se adapta. É verdade que durante o tempo da vida biológica na Terra, perdemos milhares de espécies. Os mais famosos dinossauros se perderam. Mas a Terra não acabou. A vida da Terra não acabou. Ao contrário, o desaparecimento dos
nos trouxe milhares de espécies de pássaros. A partir do desaparecimento, nasceu algo lindo, maravilhoso, gigantesco, muito maior do que qualquer dinossauro. É a nossa visão de nós mesmos que me parece um tanto megalomaníaca. Me digam, se o ser humano desaparecer da face da Terra, o que vai acontecer na Terra? Vão nascer mais árvores, a Amazônia vai se recuperar, o Cerrado vai voltar a florescer, e não vamos estar nem aí por nós. Essa nossa megalomania de achar que se nós não dermos certo, o mundo acaba, nós não somos o centro do mundo. Nós somos uma espécie numa terrinha que gira em redor de um sol que faz parte de uma das não sei quantas trilhões de galáxias, e nós nos achamos o centro do mundo. Desculpe, mas realmente eu não rio para fora, eu estou rindo aqui dentro. Porque é muita doença nossa acharmos que somos os tais. Mas nós somos. Nós fazemos parte, sim, deste processo evolutivo. Esses tempos atrás eu ainda vi que todos os seres vertebrados têm a sua origem no peixe. Algum peixe pré-histórico que nem existe mais. Mas lembra que o peixe tinha nos dois lados aquela, como chama, nem sei o nome disso, né, para poder nadar? Exatamente a mesma estrutura das nossas mãos. Exatamente a mesma estrutura. E por aí vai, tá vendo? A estrutura de um peixe é a mesma estrutura de um ser humano. É um processo evolutivo. E aí eu acho que nós precisaríamos olhar, já que não é o fim, e neste momento, mesmo com inteligência artificial, não será o fim, seria interessante a gente olhar para onde nos está encaminhando a evolução. Porque tudo está evoluindo. As guerras são crises de evolução. Não são perdas, são ganhos para que, lentamente, em processos de milhares de anos, esta espécie, que ainda está em construção, possa se aperfeiçoar até chegar à sua plenitude, e aí sim, ela pode dar lugar a novas espécies, a outros mundos. Se nós nos olharmos no nosso caminhar, do qual nós temos consciência, e o Brasil é muito apropriado para isso, pelas linguagens religiosas. A linguagem religiosa mais antiga no Brasil são as religiões de matriz africanas. Também os indígenas, mas os indígenas quase não são estudados, a gente quase não conhece. Então vamos pegar essa matriz africana. Qual é a base de uma religião da matriz africana?
que existem seres superiores que habitam na natureza e cada um desses, a energia de cada ser superior desse se encarna em mim e a partir disso eu faço a vontade desse ser. Ou seja, o eu nada mais é do que um meio para um ser superior se manifestar e vivenciar aqui. Ou seja, a pessoa não é sujeito, a pessoa é objeto nessas religiões. Numa evolução de milhares de anos, chegou lá 3.000 anos antes de Cristo, com os zoroastras, o pensamento já de que um Deus caminha conosco. Ele é Deus e eu sou eu. A diferenciação, portanto, entre o divino e o humano. E isto chega ao auge na teologia que se formou a partir de Jesus Cristo, lá no século III, século IV, século V, onde nós, até hoje, na religião cristã, afirmamos que Deus são 3 pessoas, ou seja, cada um de nós é pessoa. Isto é novo na evolução humana. Isto tem 5.000 anos. E há 200 anos atrás, isto não era ainda muito claro. Tanto assim que nós todos, se estivéssemos lá, pela nossa cor de pele e tal, seríamos, cada um de nós teria o seu escravo, que não era considerado pessoa em plenitude. 500 anos atrás, o Papa teve que escrever uma bula afirmando que os indígenas têm alma, porque nem isso era reconhecido. Muito pouco tempo. O ser humano tem 200.000 anos, o Homo sapiens. E há 200 anos, nós, oficialmente, na prática ainda não, mas oficialmente, reconhecemos que todos os seres humanos são iguais. Olha, são minutos dentro de um processo evolutivo. E conseguimos avançar, e muito. Mas, como todo aprendizado, tem acertos e tem erros. Porque ao mesmo tempo que reconhecemos que a pessoa é um ser em si, independente, livre, nós injetamos nessa ideia a ideia do individualismo, colocamos nessa ideia o poder do indivíduo, e com isso alguns têm mais poder que os outros, e aí bagunçou tudo mais uma vez. Mas não negamos que isso tudo é um avanço na história humana. Cheio de erros, mas é um avanço. E aí, ainda não é o fim. Porque, vejam que incrível, no Gênesis, ou seja, oficialmente 5.000 anos atrás, mas na verdade o Gênesis tem fontes bem mais antigas, mas 5.000 anos atrás, já está lá em Gênesis, que Deus criou Adão, e Adão percebeu que sozinho ele não estava pleno. E aí Deus criou no lugar
do eu, o nós. Só o nós torna-nos plenos. O eu, a pessoa sozinha, não consegue ser plena. Uma pessoa no meio da multidão que se acha, adoece. Tanto assim que logo depois do pecado original, os filhos, dentro da mitologia do Gênesis, os filhos desta humanidade original, os descendentes desta humanidade original, se matam por quê? Porque um tem ciúme do outro. Um sente-se rejeitado. E pode olhar, até hoje, todo ser humano que mata, se você vai atrás, é um ser que se sente rejeitado. Então, esse caminho da pessoalização foi muito bem sucedido, com alguns erros, mas também com muitos erros. Nós estamos, desde a industrialização, entrando numa nova fase, ao mesmo tempo que exaltamos o eu, está ficando cada vez mais claro, pela concentração de renda e por outros fenômenos, que isso não funciona. E cada vez mais estão começando movimentos de comunhão. Alguns catastróficos. Eu nasci num país dito comunista e eu sei como foi horrível. Então não deu certo aquela experiência. Pronto. Tanto assim que nos anos 90 acabou. Mas isso não significa que o que moveu o aparecimento deste erro não seja verdadeiro. Sim, a humanidade não é nem moral, não é nada, queiramos sim ou queiramos não, se encontrar na comunhão. É o próximo passo da humanidade. Se colocar em comunhão. Porque qual é o grande problema dos seus filhos, da afamada geração Z, que eu acho absurdo, de chamar ela assim, de falar mal dela? Ela é fruto de um momento. Mas ela percebe como é vazio o eu. Viver o eu, progredir sozinho, fazer dinheiro, fazer fortuna, não sei o que mais, não faz mais sentido. Claro, exageros mais uma vez, tudo geremos, mas vamos ver a fundo. Então, este vazio que esta geração está vivendo e mostrando, e daí de repente o nosso sistema de trabalho, o nosso sistema capitalista não pega mais, não funciona mais, todo mundo apavorado. Esta geração vai nos mostrar que precisa acontecer uma mudança. E eu tenho fé, tenho certeza que esta mudança vai em direção da comunhão. Não tenha dúvida. Você sente muita falta de dinheiro? É a sua maior angústia? Ou sua maior angústia é ser amado?
ser compreendido, se sentir pertencente. Então, não tenham dúvida, não estamos no fim. Nós apenas estamos na beirada de um novo começo, com novas prioridades, com novas visões e também com novos erros. A vida humana ainda tem muito a evoluir até chegar ao fim. Então, se você ainda acha que ontem a vida estava tão perfeita, antigamente era tudo tão bom, né? Coitado, você está morto. Olha para frente e veja as chances que o novo traz, a beleza que está brotando, novas flores florindo, ainda no botão, mas vamos observar, porque daí vai sair beleza. A esperança é uma coisa eterna, a esperança é algo concreto, que olhar para o outro, olhar para a próxima geração e enxergar o que o outro e essa próxima geração nos traz de novo, o que eles estão nos dizendo, e a partir disso alimentar o nosso trabalho para facilitar que o novo chegue com a dor menor possível. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer o crepitar da chama, a certeza de eu te ofereço só que brilha forte, te ofereço a todo meu irmão. Alimentado, Senhor, com os dons deste sagrado mistério, nós nos pedimos humildemente que nos faça crescer na caridade a Eucaristia que vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória. Por Cristo, nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Mostre sua face e se compadeça de vós. Volte o seu rosto para vós, vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A espécie humana evoluiu e se descobriu na sua individualidade. Ela precisa evoluir mais para se descobrir na comunhão do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E de paz, que o Senhor vos acompanhe.